Olá, querido filho, querida filha, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril, a segunda-feira da oitava da Páscoa, a igreja celebra nessa oitava da Páscoa esses 8 dias como se fossem um só, como se fossem todos a Páscoa do Senhor. E, de fato, nós estamos celebrando a alegria da Páscoa do Senhor. Se você é nova aqui no canal, já convido você a se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal rapidinho. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá certo? Aí deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida, porque isso me ajuda demais a evangelizar. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bom, relevante, mostra, entrega esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Aí compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam encontradas, alcançadas pelo Senhor. E veja bem, tenha certeza que essa semana vai ser uma semana de bênção para você. Começa essa semana com os olhos voltados para Deus, começa essa semana confiando em Deus e nada de deixar o desânimo, os maus pensamentos dominarem você, tá? Coisas ruins talvez tenham acontecido, mas Deus tira um bem maior de tudo, vá para frente com fé. Ele vai abrir novas portas para você essa semana, tá certo? Olha, o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículo do 8 até o versículo 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram à noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E vemos esse evangelho lindo, as mulheres que saíram do sepulcro, encontraram Jesus. E Jesus disse 2 palavras ali fantásticas, né? Que são dons concretos que emanam da realidade da ressurreição, do mistério pascal de Cristo. A primeira, Jesus deu essa ordem: alegrai-vos. E a segunda, não tenhais medo. 2 realidades que brotam diretamente da realidade da ressurreição. O dom da ressurreição é a alegria, o primeiro dom da ressurreição. E o segundo dom da ressurreição é o destemor, o não ter medo, não ficar escravizado por medos, por inseguranças, né? Veja bem, a terceira coisa também que eu vou acrescentar, depois eu vou dizer de cada uma aqui, é que Jesus disse para elas: olha, ide aos meus irmãos e anunciai, né? Outra consequência da ressurreição. A alegria que vem da ressurreição de Cristo é um dom que deve encher o nosso coração, o destemor e o anúncio, né? Deus conta conosco. Mas veja bem, nós precisamos, falando do primeiro elemento, nos alegrar em Deus. Alegre-se. Alegre-se hoje, nesse tempo da Páscoa, é um tempo de alegria, de júbilo. Alegre-se, filho, filha. Independente do contexto, porque muitas vezes, veja bem, nós temos uma noção errada do que significa viver alegre e feliz. A gente acha que a gente só pode se alegrar quando tiver tudo perfeito na nossa vida. A gente insensatamente acaba concebendo que nós só podemos nos alegrar quando nós estivermos com dinheiro no bolso sobrando, dinheiro de sobra, quando nós não tivermos nenhuma dívida, quando a nossa família estiver perfeita, todo mundo saudável, todo mundo bem. Olha, não. A alegria que Jesus está falando aqui é a alegria que brota da ressurreição, ou seja, é a alegria de ter a presença do ressuscitado conosco. É alegrar-se nele, ainda que as circunstâncias externas não estejam positivas. É alegrar-se em Deus. Eu me alegro em Deus, ainda que tenha problemas, que aconteçam problemas na minha vida, ainda que eu enfrente a depressão,
ainda que eu enfrente ansiedade, ainda que eu esteja devendo, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu tenha perdido alguém, ainda que o meu casamento não esteja legal, Deus ressuscitado em Cristo está comigo. Então eu olho para Ele, eu me alegro nele, eu me alegro na presença dEle, porque eu sei que independente do que eu esteja vivendo, se eu estiver com Ele, se eu for fiel, eu vou ficar bem, eu vou superar, eu vou avançar, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Sabe? Alegrar-se. E a segunda coisa, não ter medo. Não tenhais medo, é uma ordem. Sabe, se Jesus venceu a morte, o que mais nós precisamos temer, gente? Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, né? Não tenha medo. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, não tenha medo de nada. Firme-se em Deus, alegre-se em Deus e saiba que se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém será contra nós, né? Alegre-se em Deus, tá? Que hoje seja um dia de alegria e de destemor, não tenha medo. Eu sinto que o Espírito Santo já está tirando esse medo que estava no teu coração. Esse medo do futuro, da morte, da solidão, de ficar sem dinheiro, da doença, dessa doença que você está enfrentando. O Senhor está tirando esse medo, Ele é maior, tá bom? Confia nele. E depois o anúncio. A consequência da ressurreição é que o Senhor nos envia a anunciá-lo ressuscitado, a anunciar a sua vitória sobre a morte, sobre o inimigo, sobre o mal. O Senhor quer que nós o anunciemos e nós devemos anunciá-lo. Anuncie Jesus nessa semana, anuncie Jesus nesse dia. Envie um versículo bíblico para alguém, envie essa homilia, copia o link aqui, envia para o amigo, para a amiga, para o patrão, para o funcionário, no grupo de WhatsApp, de Telegram. Evangelize, anuncie que o Senhor está ressuscitado. Porque quanto mais a gente dá de Deus, mais a gente tem de Deus em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre a vossa semana, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha, nessa segunda-feira da oitava da Páscoa, não saia daqui sem deixar o seu comentário. Nem que seja uma linha, 3 palavras, o que você entendeu. O que Deus falou ao teu coração através dessa palavra. Isso é muito importante desse evangelho, dessa reflexão. Porque, gente, às vezes nós somos ouvintes distraídos. A gente sai daqui, já vê umas 15 mensagens de outra coisa, já vê série, já ouve rádio, ou jornal, nem guarda o que Deus falou, mas essa palavra aqui não é qualquer palavra, não é a palavra do jornalista, não é a palavra da novela, não é a palavra do livro, é a palavra de Deus. Só que se a gente não medita, não internaliza, não para pensar agora o que Deus nos falou e não escreve, isso não fica dentro de nós. Então deixa aqui o seu comentário, isso vai te ajudar a fixar a palavra e a viver essa palavra nesse dia. Tão linda essa palavra. Também deixa aqui nos comentários seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar com muito gosto. Ótimo dia para você, ótima semana.